Bem-vindo à nossa aula de chakras. Vamos desmistificar este negócio. Chakra é uma coisa muito mais natural, simples e fluida do que você pode imaginar. Chakras, na verdade, são como se fossem portas de conexão entre o externo e o interno, por onde transitam essas energias e frequências. Então, nós temos muitos chakras. A gente acredita, na verdade, que cada poro do nosso corpo é um chakra, só para você ter noção. Mas a gente organizou sistematicamente em 7 chakras para ficar de forma mais clara e um entendimento mais compreensível. Desses 7 chakras, que variam em nomes ao redor do mundo, eu vou trazer para vocês a linguagem mais simples que existe e a gente vai padronizar ela. Esses 7 chakras estão 100% relacionados com a nossa saúde e o entendimento deles e de como os nossos traumas acontecem neles vai te trazer esse discernimento de como começaram os seus traumas e como eles vão se perpetuar ou não se você agir o mais depressa possível nessa energia. Então, de uma forma geral, a gente entende na alquimia que todas as doenças, elas vêm de uma desconexão do nosso espírito com o nosso corpo. Então, nesse estágio entre o espírito e o corpo, a gente tem de lá para cá o espírito, a nossa mente, o nosso emocional e o nosso corpo físico. Qualquer doença que se apresente ao longo da vida vem, na verdade, pelo corte que teve, o rompimento entre um desses corpos, uma dessas conexões. Então, cada chakra está ligada a um tipo de corpo, sentimento, emoção e órgãos. E é isso que eu vou começar a ensinar para vocês, primeiramente. Quais são esses 7 chakras e qual a relação deles com cada sentimento, órgão ou doença. Vamos ver se vocês são bons de desenho, assim como eu. O que é isso aqui? Uma cabeça de uma pessoa. Isso aqui já tá fácil, né? O corpo de uma pessoa. De baixo para cima, esses 7 chakras que não tem cores, isso é uma confusão. O primeiro deles é o básico, que fica aproximadamente aqui nessa região de órgãos genitais, final do intestino, e é o chakra associado a padrões vibratórios mais densos e inferiores e sentimentos como o medo, por exemplo, a culpa, estão nessa região. Então, todas as doenças que você pode ter de pé, joelho, pernas, final do intestino grosso, órgãos genitais, qualquer doença que você possa imaginar está relacionada com o chakra básico, com esses sentimentos, com esse tipo de vibração, e é, na verdade, a vibração onde a maioria do planeta Terra está preso, né, no padrão vibratório de medo. Quando a gente evolui espiritualmente, a gente tem uma ascensão dessa energia. Então, a abertura desses chakras também. A gente só consegue evoluir para um chakra seguinte, para ter maestria naqueles sentimentos, quando a gente aprende o básico, o primeiro, o anterior. E a jornada espiritual, né, o objetivo, o caminho de expandir a mente, chegar no coronário, que é o último, se dá dessa forma. Então, esse é o chakra básico. E na alquimia, a gente tem também um conceito que se chama setênios. Setênios são um conjunto de 7 anos. A gente entende que a nossa vida vive em ciclos de 7 anos. Então, cada chakra também está relacionado a um ano, a um setênio. E depois que chega no 7, a gente volta novamente para o zero, para o basal. E essa energia, ou seja, ao longo da vida inteira, circula nesses chakras de 7 em 7 anos, trazendo de volta
qualquer trauma ou situação que tenha acontecido, aprendizado naquele chakra que não foi reparado e aprendido de forma efetiva, para sim a gente conseguir alinhar todos e evoluir, né? Transcender espiritualmente. Então, a cada 7 anos a gente tem a chance, a oportunidade de voltar para aquela situação e ressignificar ela, transcender. Por isso que quando a gente tem, por exemplo, um problema de autoestima, você vai ver que isso pode ser mantido numa frequência em que a cada 7 anos você passa por uma provação igual, na mesma área, no mesmo chakra. Então, aqui no chakra básico, a gente vive o primeiro setenio, né? Que é de 0 a 1 ano. Então, quando você faz 1 ano de vida, você acabou de completar a formação, a padronização, a energização que vai reverberar para o resto da sua vida nesse chakra. De 1 ano a 2 anos, a gente passa para o segundo chakra, também conhecido como chakra esplênico, e é o chakra de maior importância para nossa aula, que é uma aula de autoestima. Quando a gente tem, historicamente, por exemplo, as índias sendo abusadas na colonização, as mulheres, sua avó, sua mãe, ou até mesmo você, já pode ter tido relações sexuais sem querer, né, por medo de desagradar o parceiro, de ser trocada, de não ser suficiente. Todos esses sentimentos que geneticamente a gente veio carregando e trazendo de ancestrais e continuando reproduzindo esse padrão, trazem um desequilíbrio da autoestima. Por isso que todas as mulheres praticamente precisam e podem cuidar da sua autoestima, quando a gente sabe que todas elas tiveram esse impacto de colonização aqui no Brasil e de influência através, né, do que as mães, as avós fizeram e chegaram até ela a nível energético, né? Então, o que a gente tem de problemas aqui no chakra esplênico? Autoestima. A gente tem todos aqueles problemas menstruais, de cólica, TPM, todos são reflexos de desequilíbrio desse chakra. A gente tem os problemas de ovário e útero também. A gente tem dificuldades de gestação, problemas para engravidar. Todos são relacionados a esse chakra que fica nessa região chamada esplênica. Acima dele a gente tem o chakra umbilical. O chakra umbilical, onde predominam aquelas emoções voltadas para o ego em si, onde predominam as doenças relacionadas a estômago, a baço, fígado, a rins também. Então, qualquer doença que você tenha, como gastrite, apego, vem de desequilíbrio desse chakra. Tudo relacionado ao ego tá aqui. Aí, depois do chakra umbilical, a gente tem o chakra cardíaco, onde predominam as emoções de amor, ou predomina o sentimento de solidão, o sentimento de tristeza profunda, as doenças relacionadas a coração e pulmão, as doenças relacionadas também à pele e ao sistema respiratório de uma forma geral. Do chakra laríngeo, que é o próximo, fica na região da garganta, a gente tem todas as doenças relacionadas à tireoide. A expressão, a comunicação, timidez, por exemplo, dificuldade de falar, de se expressar, de impor limites, vem do comprometimento desse chakra. Depois dele a gente tem o chakra frontal, que está relacionado à visão, nariz, ouvidos, dores de cabeça frequente, enxaqueca.
E, por último, a gente tem o chakra coronário, o chakra que liga a gente à espiritualidade, a essa conexão com o divino, o chakra que está relacionado a doenças como AVC e doenças cerebrais de uma forma geral. Então, continuando aqui, cada chakra estava relacionado com uma idade. O esplênico, de 1 a 2 anos, o umbilical, de 2 a 3 anos, o cardíaco, de 3 a 4 anos, o laríngeo, de 4 a 5 anos, o frontal, de 5 a 6 anos, e o coronário, de 6 até completar o 7º ano. Então, por exemplo, você teve um problema de saúde ou uma dificuldade de lidar emocionalmente com alguma situação aos 21 anos. Onde que está a base do tratamento? Então, vamos fazer a contagem. Até 7 anos, essa pessoa estava no coronário. Então, de 7 a 8 anos, de 8 a 9 anos, de 9 a 10 anos, de 10 a 11 anos, de 11 a 12 anos, de 12 a 13 anos, de 13 a 14 anos, de 15 a 16 anos, de 16 a 17 anos, de 18 a 19 anos, de 19 a 20 anos, de 20 a 21 anos. Esse é um problema, é uma alteração do chakra laríngeo. Então, essa pessoa precisa lidar com a energia desse chakra para conseguir reparar aquela condição, aquela situação. Então, podem ser problemas de tireoide, de expressão, de nódulo, relacionados à comunicação. E assim sucessivamente ao longo da vida. Esse ano da sua vida em que você vai estar relacionado com algum chakra, que é o chakra que você vai estar atraindo situações para restaurar aqueles traumas e assim conseguir evoluir. Então, tendo isso em mente, a gente tem consciência de que durante a vida inteira nessa jornada, os sintomas podem aparecer, só que sempre de forma mais grave se você não está dando atenção e está ficando pior a situação, ou se você tem essa postura e esse olhar resolutivo de acolhimento e tratamento integrativo, você restaura essa deficiência para ela parar de reverberar e aí você expandir para outro chakra e continuar assim crescendo no seu caminho espiritual. Por isso que a nossa jornada evolutiva, o nosso processo, eu sempre falo que é em um movimento espiral, é uma escada, né? Toda vez que você achar que você não está saindo do lugar, volte no seu setênio anterior e reconheça esse movimento que aquela mesma dificuldade que você já passou um dia pode estar se apresentando dessa nova forma agora, só que um degrau acima. O caminho de autoconhecimento e evolução nunca é assim, nem assim. Ele é passando em todos aqueles chakras, subindo, ascendendo constantemente até o último dia da sua vida. Enquanto você vai estar vivo, sempre vai ter oportunidade de evoluir e reconstruir esses estágios anteriores. A gente só para de evoluir quando morre. Vamos ver mais um exemplo. Quando você tinha 1 ano de idade, por exemplo, 1 ano e 3 meses, você já estava aqui no chakra esplênico. E você estava um dia no seu quarto e viu a sua mãe saindo antes de dormir. E você começou a chorar desesperadamente. E a sua mãe já não estava mais nem ouvindo. Ela achou que você estava dormindo e ela saiu para cuidar da casa. Hoje, com a consciência que você tem, você consegue perceber e ter noção que não foi por maldade. Mas para aquele nível de consciência do bebezinho que tinha 1 ano, foi um trauma muito grande. Então, é importante a gente entender que trauma não depende da intensidade do acontecimento, depende do nível de consciência que aquela pessoa, aquele ser humano, aquele bebê tinha
na época que aquilo aconteceu e a forma com que ele absorveu. Então, um bebezinho que tinha 1 ano naquela época fez um trauma no chakra esplênico. Vamos supor que por sensação de não ter sido visto, ele ficou mais introspectivo, com a autoestima mais baixa, que são sinais e sintomas de acometimento de chakra esplênico. Quando ele voltar para este setênio, no futuro, ele vai apresentar novamente sintomas daquelas condições e vai ter a chance de reparar. Como que ele vai poder reparar, por exemplo, uma falta de reconhecimento? Hoje a gente está fazendo aqui, né, com o nosso curso auto-reconhecimento, né, auto-admiração, tratando o chakra esplênico, é o chakra. Então, com 9 anos de idade, ele vai passar por outra situação, outra experiência que vai reverberar e atrair para esse chakra um acontecimento semelhante, similar, para que ele lide de forma diferente com aquela situação. Com 9 anos de idade, então, pode ser que ele esteja jogando futebol ou jogando vôlei com seus amigos, suas amigas, e ninguém joga a bola para ela. Novamente, ela pode se sentir não vista, não reconhecida e chorar. Pode ser que ela chegue em casa e fale isso para a mãe dela e a mãe dela acolha e isso se resolva. Ou não, isso vai se passando na vida e chega na adolescência, numa proximidade, você não se sinta reconhecida no meio ambiente, não consiga fazer amigos, não consiga ter namorados e ao longo da vida isso vai cada vez juntando mais sintomas, como por exemplo no chakra esplênico, trazendo mais cólica, trazendo endometriose, trazendo infinitas doenças dessa área. E para finalizar esse assunto que eu estou trazendo de forma simples para vocês entenderem, mas que é bem complexo e que existe muito mais conhecimento além disso, a gente vai entender quais são os chakras femininos e masculinos. O primeiro chakra de todos, o da força, é do elemento fogo e terra, que agora que você já sabe, são componentes, elementos da natureza masculina. É o básico, chakra básico, é um chakra masculino. O chakra esplênico é um chakra feminino. O umbilical faz parte do masculino. Umbilical masculino. Aqui, feminino. Esplênico. Aí a gente tem o cardíaco, que é feminino de novo. Que é feminino. Laríngeo, que é masculino. Frontal, que é feminino. E aqui, por último, a gente tem um chakra que é andrógeno. Ele é a união dessas duas energias. Então, a gente tem o chakra coronário, que é andrógeno. Deu para entender que na evolução, na ascensão espiritual, a gente desenvolve habilidades, energias, a gente tem maestria nos dois aspectos, masculino e feminino. Tendo você encarnado num corpo feminino ou masculino, você está numa fase, numa missão, numa vida que te propicia a desenvolver mais essas questões femininas, essas necessidades femininas. O espírito, a alma em si, ela também é andrógena, ela não tem sexo. Então, por que é importante entender qual chakra é feminino e masculino? Porque a gente consegue ver a gravidade e evolução, né, dessas doenças e desses traumas da seguinte forma. Esses traumas também começam
né, de baixo para cima. Se eu tenho um chakra, por exemplo, frontal acometido, que é do feminino, eu sei que os outros chakras do feminino também, anteriores a ele, já estão acometidos em algum desses aspectos, né? Não precisa ser da doença física, mas ou o emocional, a parte energética também já foi comprometida. Então, o tratamento do feminino como um todo é baseado sempre no foco desses chakras. O tratamento da energia feminina em si precisa ser em conjunto sempre com o esplênico, o cardíaco e o frontal, né? Então a sua autoestima está relacionada com as suas emoções e com os seus pensamentos, principalmente também.